Quando você, jovem oraculista, está estudando cartomancia, está estudando o oráculo cigano, que você começa a querer se aventurar aí no mundo das leituras, das cartas, oriento que você só faça isso se você tiver toda a bagagem que eu falei lá atrás. Conhecer o básico das cartas, para que o seu caminho pela frente não se torne mais difícil do que está agora. Tá bom? Para que você não comece a criar bloqueios pelas dificuldades que vão surgir, que são naturais, e desista no meio do caminho. Então comece aí estudando as cartas, para depois você querer fazer interpretações. Mas bem, digamos que você já esteja nivelado e já conhece as 36 cartas aí, já sente confiança em começar a fazer algumas combinações e já quer se aventurar em alguns métodos de tiragem. Quando você começa a executar aí, a querer fazer alguns métodos de tiragem, o que eu chamo de método de tiragem? Você tem uma pergunta, tem um questionamento, tem alguma área que você quer analisar, então você vai utilizar algumas sequências de cartas, por exemplo, aí, o método de 3 cartas de passado, presente e futuro, o método peladão, o método sim ou não de 7 cartas. São alguns métodos aí iniciantes, intermediários, que você pode utilizar para fazer as suas leituras. Digamos que você comece a querer se aventurar a executar alguns métodos de leitura desses que eu falei aí. Só que quando você faz o seu questionamento, utilizando todo o processo de leitura, você abre aí as suas cartas na mesa, só que quando você olha para as cartas, você não consegue interpretar de forma clara o que você está lendo. O que acontece? Você tem dúvidas, e se você não tem um tutor, uma tutora, alguém que te orienta, você vai procurar o quê? No mundo aí online, no mundo digital, ou com quem você tem acesso. Aí é que entra o detalhe, a atenção e o perigo, tá? Quando você procura essa orientação, normalmente que as pessoas entram em contato comigo, o que faz? A pessoa tira a foto da carta ali do método Robson. Eu tentei fazer a interpretação dessas 3 cartas aqui. Eu tirei 3 cartas e não consigo fazer a interpretação. Me ajuda? Isso é um pedido de orientação, mas é um pedido muito vago. Por que é vago? Quando nós, oraculistas, cartomantes, estamos fazendo uma tiragem de cartas, quando eu estou com o meu baralho aqui, ó, meu baralho, eu estou usando o processo de leitura de cartas aqui, ó, estou embaralhando, eu fiz uma pergunta aqui, mentalizei uma pergunta, já sei o método que eu vou utilizar na leitura, já sei o tempo que vai ter a validade da leitura. Quando eu pego o meu baralho, distribuo as cartas aqui na mesa, as cartas que aparecem na mesa, distribuídas pelas minhas mãos, elas vão se posicionar na mesa da forma que eu preciso para poder obter a resposta que eu preciso, né? Para eu receber a orientação para a pergunta que eu fiz, né? Então, as cartas que estão na mesa, elas respondem às mãos do oraculista, do cartomante que distribuiu. Por diversos fatores, pelo momento energético, pelo contexto que está envolvido aqui no questionamento, tá? Pelo conhecimento que eu tenho das cartas, o universo, a egrégora, a energia, a espiritualidade, muitos fatores que estão envolvidos aqui no momento da leitura, vão manipular as cartas para que eu consiga concluir o objetivo que eu estou buscando aqui nas cartas. Isso enquanto eu, Robson, estou lendo as cartas aqui. Aí alguém que eu não sei quem, nem sei de onde surgiu, abre as cartas também não sei onde, tira uma foto e me manda e quer que eu interprete as cartas para ela. E o pior de tudo, a pessoa manda somente a foto e não manda mais nada. Eu não sei contexto, manda 3 cartas. Gente, existem diversas formas de fazer a interpretação de 3 cartas. E nem sempre sai o mesmo resultado, tá bom? Mas bem, a pessoa me manda 3 cartas e pede para eu auxiliar ela a interpretar as cartas. Eu não sei o contexto que foi utilizado, eu não sei a pergunta que foi utilizada, eu não sei o momento que a pessoa estava vibrando ali. Tem muita informação que foi passado para quem abriu as cartas, como o conhecimento que ela tem, como a intuição do momento, como o contexto histórico, que para mim, se eu for ler as cartas, vai chegar a um ponto B e a pessoa leu, vai chegar a um ponto A. Onde eu quero chegar falando tudo isso aqui? Quando você, estudante de cartomancia, do oráculo cigano, precisar de orientação e precisar pedir opinião para alguém,
ler as cartas para você, haja da seguinte forma, tá? Como foi você que abriu as cartas, você passa informações para a pessoa que você está pedindo ajuda. E antes de você desejar que a pessoa leia as cartas para você, faça o seguinte: abri 3 cartas, o contexto era esse, a pergunta que eu fiz era essa, a minha interpretação foi essa. Você manda para a pessoa para quem você vai pedir orientação a interpretação que você fez anteriormente. Não fique esperando uma pessoa interpretar as cartas para você, para depois você fazer a sua. É isso que vai te levar ao erro. É isso que vai te levar aí à dúvida. É isso que vai possivelmente até atrapalhar você nos seus estudos e talvez possa te fazer desistir. Por quê? Você abre as cartas e você não interpreta. Aí você manda as suas cartas para outra pessoa interpretar. Todo mundo, pessoal, a cartomancia, ela não é exata, a cartomancia não é matemática. Se pegar 3 cartas e colocar para 30 pessoas interpretar as 3 cartas, com certeza sairão 30 interpretações diferentes da carta. É certo ou errado? Não. Existem muitos fatores que influenciam na leitura e interpretação de cartas. Cada pessoa tem um olhar, cada momento tem uma energia vibrando, existe o contexto, existe o conhecimento acadêmico que cada pessoa tem, o conhecimento tácito, a egrégora que está vibrando no momento, a intuição de cada um que é adicionada na leitura. Aí então você manda as suas cartas para outra pessoa interpretar. Essa pessoa possivelmente faz uma interpretação uma interpretação diferente da sua leitura. Quando você vê que a interpretação da pessoa que te orientou não bateu com a sua, você vai começar a achar que você errou na sua interpretação, se você tiver feito a interpretação antes, que a interpretação da pessoa é melhor que a sua, ou então pior, você vai começar a achar, eu não sei interpretar porque fulano interpretou de tal jeito, ciclano de tal jeito e beltrano de tal jeito, e só eu que interpretei assim. Então eu estou estudando errado, eu não aprendi as cartas, eu não consigo entender, eu não tenho capacidade de ler as cartas, eu não consigo ler esse método, e vai te nutrir de crença limitante e de obstáculos. Você está vendo como que a bola de neve pode crescer de forma negativa para o seu lado? Então preste atenção e tome muito cuidado quando você pedir orientação para pessoas. Talvez você nem conheça para quem você está pedindo orientação. Um dos alertas também que eu dou para quem participa de fóruns, que seja pelo Facebook, que seja por grupos de WhatsApp, de Telegram, né? O que acontece? Diariamente aí uma dezena também de pessoas tira a foto da sua leitura e posta lá para quem quiser comentar, dar sua opinião. É interessante que você faça isso? Sim, é interessante. Mas sempre que você jogar suas cartas para outras pessoas interpretar para você, faça a sua interpretação antes. Quando alguém interpreta as cartas para você, é para que você possa fazer uma comparação sadia. Talvez tenha informações que aquelas pessoas ali adicionaram nas cartas que você tirou, que vai te auxiliar a ter mais clareza de alguma coisa que você não viu durante a sua leitura. Não quer dizer que a pessoa que vai ler ali, às vezes a interpretação dela é mais clara que a sua e você vai achar que a sua é errada. Não, as cartas que você tirou estão respondendo você. Eu posso pegar aqui 3 cartas e pegar 30 alunos meus, por mais que estudem comigo, que seguem as minhas orientações, os 30 alunos vão interpretar essas cartas de forma diferente, possivelmente. Porque cada um deles tem uma... apesar de estudar o método que eu ensino, tem vidas individuais. A leitura das cartas não é aquele negócio tampado aqui só de decorar e falar o que está no manual, não. As cartas ali você adiciona informação do momento, adiciona informações da sua experiência de vida, do que você estudou, do que você viveu, do consulente que você está atendendo. Então é praticamente ali, entre aspas, impossível as leituras saírem iguais. Isso é certo, isso é errado? Não estou entrando nesse viés de ser certo e de ser errado. Eu só estou tentando te trazer reflexão, te trazer alerta nesse momento aí de estudo, que às vezes você não tem clareza, você não tem um certo olhar para se desvencilhar do que ali pode estar sendo danoso, enganoso para você.